A melhor forma do cearense distinguir um do outro é colocar o nome da mãe junto. Então ele é chamado de Chico, que é diminutivo de Francisco, né? E Matilde é o nome da mãe dele. Então, Chico da Matilde, era assim que ele era conhecido. E o Nascimento, eu chamo de Nascimento, o termo que eu prefiro para dar um pouquinho mais de luxo nele, né? De deixar um pouco mais formal. Mas o Nascimento é uma figura fascinante, porque há uma discussão sobre ele. A visão popular dele é o quê? Era o jangadeiro pobre. Mas o Nascimento ele não era pobre. Quando começou o movimento abolicionista, ele nasceu pobre. Aí vem a parte fascinante. Ele era do Aracati, certo? Então, o que eu tentei fazer foi o seguinte: eu vou ignorar tudo que foi escrito e vou pesquisar somente as fontes primárias para tentar recriar a vida de indivíduos, tá? Assim como a gente faz com pessoas das classes mais altas, o imperador Dom Pedro II, Duque de Caxias, né, o Visconde do Rio Branco e tal, tudo mais, eu vou tentar fazer a mesma coisa com as classes populares. Será que é possível conseguir fazer isso? Então, eu comecei com José Luiz Napoleão. Eu vou explicar só o Napoleão um pouquinho para poder chegar no Dragão do Mar, porque é importante, porque o Napoleão foi quem escolheu, a dedo, o Dragão do Mar como sucessor dele. Então, é importante deixar isso bem claro. Então, vamos lá. O que aconteceu? Quando a Cearense Libertadora se formou, um dos membros, que é o Pedro Arthur de Vasconcelos, um homem branco, de classe média, ele concebeu um plano que era o de alguma forma, fechar o porto de Fortaleza para o tráfico, ou seja, o comércio de escravos com outras províncias, algo que nunca tinha sido feito anteriormente. Mas eis o problema: esse grupo, a Cearense Libertadora, não tinha contato, certo? Não tinha ramificação junto com os funcionários do porto, digamos, com o proletariado, com o operariado do porto. O Pedro Arthur de Vasconcelos, que era caixeiro no porto, ele conhecia muitas pessoas, ele foi importante. Mas ele conhecia uma outra pessoa, que era o José Luiz Napoleão, que era um ex-escravo. Aí vem a figura fascinante do Napoleão. Napoleão tinha sido escravizado, conseguiu comprar a própria liberdade, trabalhando duro, juntava dinheirinho, chegava a passar fome para conseguir comprar a escravidão dele. Finalmente comprou, foi crescendo na vida, certo? Cresceu no trabalho no porto, inclusive trabalhando para várias empresas portuárias que existiam por lá, até conseguir um cargo de chefia. Eventualmente se tornou até uma pessoa, digamos, de classe média alta, talvez até um rico para o padrão da época. Mas o mais fascinante dele é porque ele nunca esqueceu a condição das pessoas que também viveram como ele, que eram os escravos. Então, na medida que ele podia, ele sempre tentava comprar a liberdade de outros escravos. Então, ele era a pessoa certa, porque ele tinha um cargo de chefia no porto, era muito respeitado pelos operários do porto, muito respeitado mesmo. Então, Pedro Arthur de Vasconcelos entrou em contato com ele, e foi fácil convencê-lo a se juntar ao plano. Então, ele falou com os portuários, inclusive os jangadeiros. Aí você fala: por que tem um jangadeiro envolvido no meio? Porque naquela época o porto do Fortaleza era tão pobre, que a única forma de você conseguir transferir produtos ou pessoas, certo, da praia do cais para os navios que estavam ancorados era em cima das jangadas. Se não em cima das jangadas, através de carregadores. O Napoleão trabalhou como carregador quando era escravo. Foi aí que ele conseguiu juntar o dinheiro dele e comprar a liberdade dele. Então, o que aconteceu? Eles entraram em contato com os jangadeiros e os demais operários do porto, e todos concordaram em cruzar os braços no dia seguinte. Isso foi em 1881, ou seja, 7 anos antes da Lei Áurea. Esse feito é importantíssimo porque o conceito de greve não era difundido no Brasil. Não era comum fazer uma greve. Muito menos você fazer uma greve que não era em benefício próprio. Porque as greves que veremos depois, no final do século XIX, no começo do século XX, qual era o objetivo? Não, vamos melhorar aqui as nossas condições de trabalho, melhorar o nosso salário e tudo mais. Essas pessoas estavam atuando não em benefício próprio, mas para ajudar terceiros que eles nem conheciam. Então deu certo, quando eles cruzaram os braços, se recusaram a trabalhar. O que quer dizer isso? Se recusaram a levar os escravos que estavam no cais para os navios que iriam levá-los para o sul. Porque, como eu falei anteriormente, quando teve a seca, muitos donos de escravos no Ceará ficaram empobrecidos. Então ficou fácil para eles venderem escravos, que valiam cada vez mais, para os cafeicultores da região Sudeste e Sul, da região Sudeste, que pagavam fortuna por um bocado de escravo. Então eles fizeram isso: não, vamos fechar. E conseguiram fechar o porto. Teve durante 3 dias, em janeiro de 1871,
né? Eles fecharam, bloquearam o porto, não conseguiam passar os escravos de um canto para o outro. Aí deu certo. Isso foi um feito extraordinário. O Napoleão, que já era uma pessoa mais velha na época, né, quando decidiram fazer uma quarta greve posteriormente, em agosto, ele disse, olha, eu não tenho mais idade para isso, mas eu conheço alguém que é mais jovem e tem mais capacidade. Aí ele nomeou Francisco José do Nascimento, vulgo Dragão do Mar. Nessa época, o Nascimento já era funcionário do porto, já vivia bem, não foi escravo, mas podemos presumir, porque ele tinha ascendência africana, que ele era descendente de escravos, obviamente, não é? Então, ele, que já era uma figura respeitada também no porto, assumiu o papel de liderança do Napoleão. Então, ele aceitou liderar a quarta greve, que foi a greve que, de fato, fechou o Ceará para o comércio interprovincial de escravos. E foi aí que o Dragão do Mar se tornou tão importante. Por quê? Vamos lá. Aí entra a minha pesquisa, que vai um pouco além do que já foi divulgado, né? O Napoleão, ele colaborava com a fuga de escravos. Mas não só ele. A família dele também colaborava. Eu encontrei documentação que mostra que a sogra dele, ou seja, nem sempre as sogras são malvadas, viu, pessoal? A sogra dele colaborou com a fuga de escravos. E o jangadeiro, era muito comum, quando tinha navios com escravos passando pelo Ceará, né, vindo de outros portos, os escravos pulavam do navio para o mar, para o oceano, e aí os jangadeiros cearenses pegavam esses escravos, levavam para a orla e escondiam e ajudavam eles a fugir. Então, a atuação dos jangadeiros não foi só, digamos, de travar o comércio de escravos entre o Ceará e o resto do país. Foi na verdade, digamos, de ajudar os escravos também a fugirem, a conseguirem a sua liberdade. Digamos, liberdade à força, né? Porque legalmente eles ainda eram escravos, mas assim, à força eles conseguiram esconder essas pessoas. Então teve isso também. Então, assim, eu estou falando demais, né, porque o movimento cearense foi importante porque se viu como modelo de performance para os demais movimentos abolicionistas pelo Brasil. Porque, apesar do Nabuco ter sido, digamos, a pessoa que fez o brado, o grito da independência, por assim dizer, do movimento, o Ceará foi que se tornou o pioneiro. Porque as táticas usadas no Ceará foram as táticas que depois seriam usadas no Rio de Janeiro para ajudar os escravos a fugir da fazenda de café, e que, na prática, né, causou uma ruptura no sistema escravocrata na região sudeste e sul do país. Então, o Ceará é importantíssimo por causa disso, porque não foi só o pioneiro, mas foi o exemplo, foi o modelo de como seria no resto do país. Só para você ter uma ideia, Belém do Pará, que na época Pará era a cidade mais importante da região norte, os portuários de Belém também cruzaram os braços, imitando o pessoal do Ceará. Ou seja, o porto mais importante do norte foi fechado para o comércio de escravos graças aos cearenses. E os cearenses foram mais longe. Eles entraram em contato com outras associações abolicionistas e criaram uma rede underground, né, como se diz, né, ou seja, uma rede, digamos, fora da legalidade, certo? Em que as províncias mandavam escravos fugitivos para o Ceará, para esconderem no Ceará. Chegou a um ponto, para vocês terem uma ideia, que eu acho que 12 mil escravos de outras províncias tinham fugido para o Ceará e viviam no Ceará em 1887. Isso é muita gente. Então, o que aconteceu? Ou seja, o movimento tinha duas facetas do movimento no Ceará. Tinha a face legal, legítima, que era quando eles faziam solenidades, cerimônias, celebrações nos municípios, né? Aí as pessoas faziam festas, doavam um pouquinho de dinheiro, entendeu, para juntar dinheiro e comprar a liberdade de escravos. Outras pessoas que eram donos de escravos por si só, né? Eles davam a carta de liberdade para os seus escravos e tudo mais. E tinha essa face, digamos, ilegal, até criminosa aos olhos das pessoas da época. Se você quiser ir até um pouco mais longe, revolucionária, em que eles tiravam os escravos, ou ajudavam os escravos a fugirem, ou eles iam nas fazendas e tiravam os escravos, ou iam nas casas onde eles viviam, para ajudá-los a fugir. Porque no Ceará, o grosso da população escrava não vivia em fazendas, viviam em cidade, na cidade, no município, e em casas, no trabalho doméstico, certo? Então havia uma ligação entre essa população livre, que era ativista, com os escravos.
A gente tem a impressão que, não, peraí, mas os escravos eram somente, digamos, passivos, pessoas passivas, e não atuavam, chegava lá e falava, quer fugir, eu vou fugir. Pelo contrário, a partir do momento em que o Ceará se tornou um centro, né, digamos, que lançava essa energia a favor da abolição da escravidão, os escravos de outras províncias, por si só, começaram a fugir para o Ceará. Por si só, eles negaram por si só a legitimidade da escravidão como instituição. Isso é importante. Porque não foi, digamos, a abolição não foi dada a eles. Eles conquistaram por mérito próprio. É importante deixar isso claro. Jefferson, eu estou falando demais? Pode me cortar, viu? Não, fique à vontade, cara. Fique à vontade. Mas é isso. Eu não sei se eu respondi, digamos, de forma ampla, né, o que aconteceu. E o Dragão do Mar, como eu falei, ele foi importante porque ele foi a liderança, digamos, popular, mas ele não era figura. É importante deixar isso claro. Ele não era o tipo, digamos, que saía bradando, falando e tal. Ele era um cara tímido. Ele e Napoleão eram pessoas tímidas. Mas eles eram pessoas tão honestas e corretas e trabalhadoras que é o tipo de figura que conseguiam angariar apoio e, digamos, simpatia naturalmente. Então, o Dragão do Mar ele foi importante por causa disso, porque não só ele conseguiu fechar o porto, né, de fato, e ele também conseguiu, também teve atuação junto com outros abolicionistas, obviamente, né, na fuga de escravos. E aí, o momento em que ele se tornou uma lenda viva, por assim dizer, foi porque em 1884, ele foi escolhido entre os abolicionistas para representar o Ceará no Rio de Janeiro, que era então capital do Império. Aí ele escolheu 2 jangadeiros para ir com ele. Estou tentando descobrir ainda mais sobre a vida desses 2 jangadeiros, para saber quem eles eram. Eu acredito que, na verdade, quem eles eram? Era muito comum no Ceará e no resto do Nordeste os jangadeiros não serem proprietários das jangadas. Outra pessoa é proprietária, e aí os jangadeiros trabalhavam para essa pessoa. Tal qual como eu falei no sistema da fazenda, da meia, né, e da jornada, que eu falei anteriormente. E eu acredito que o Nascimento ele era proprietário de jangadas e essas pessoas trabalhavam para ele também. Tá? Enfim, isso não é importante agora não. Aí ele foi para o Rio de Janeiro com esses 2 jangadeiros, aí foi recebido como herói, inclusive pelo Dom Pedro II. E é importante mencionar isso porque as pessoas ficam dizendo, por que o Dom Pedro II não fez algo mais contra a escravidão, né? Porque as pessoas gostam daquela atuação, digamos mais firme, né, do chefe de Estado, mas é difícil porque quando você entende que a figura do chefe de Estado neutro, ele tem que defender, pelo menos tem que se manter à parte de todos os lados políticos, né, causa até um pouco de angústia. Mas por que ele não pode fazer? Porque não tinha como. Mas o fato dele receber o Nascimento sinalizava para o resto do país de que lado ele estava. Que é difícil, a monarquia é complicada, tal, mas assim funcionava na época, né? Então, nesse pequeno gesto, que na verdade foi um gesto importantíssimo, inclusive quando o Ceará eliminou a escravidão no primeiro município, que é hoje Redenção, enviaram uma carta para Dom Pedro II, perguntando, imperador, o senhor é a única pessoa que está faltando aqui na lista de pessoas que enviaram algum recurso financeiro para ajudar na libertação dos escravos. Ele mandou o dinheiro. Ele não fez, digamos, não havia textos, não havia uma oratória, mas ele deixou claro de que lado ele estava. Certo? Então, enfim, o Dragão do Mar se tornou importante por causa disso, porque ele se tornou a face popular, ele tinha cara de povo, ele era um homem de povo de verdade, não era fake, como a gente diz hoje em dia, ele era genuíno, certo? Ele era legítimo, então, e era fácil se apaixonar por ele, era fácil você sentir simpatia pela pessoa dele. Aí vem um outro problema. Ao mesmo tempo, o Clube dos Libertos, que eu mencionei anteriormente, que também teve atuação no movimento abolicionista e era liderado pelo Napoleão, porque o Napoleão, quando ele nomeou, ele falou, o Nascimento, o Dragão do Mar, vai tomar o meu lugar, como líder dos jangadeiros, dos portuários, certo? Mas ele não saiu do movimento abolicionista. Ele fundou o Clube dos Libertos, que era uma instituição democrática, havia eleição para a liderança da associação, inclusive Napoleão foi eleito presidente dela, certo? Mas aí vem as questões, digamos, podem falar de vaidade, ou talvez de algum tipo de... Ele foi escanteado. Eles e os ex-escravos, ou o pessoal usa hoje em dia o termo ex-escravizado, né? Foram escanteados. A gente pode até discutir a razão disso e tudo mais.
Mas, digamos, foi cristalizado na historiografia um grupo específico de abolicionistas cearenses que tiveram parte, quando, na verdade, foi algo bem mais amplo, como eu estou mencionando, né?